Elas fazem fofoca, planejam vinganças e querem muito sexo. E podem se tornar guardiãs da sua casa no futuro. Quer entender sobre a inteligência secreta das plantas? Então fica comigo. Elas não têm um mísero neurônio, mas não há dúvidas. Evolutivamente falando, as plantas estão entre os seres vivos mais inteligentes da Terra. Por trás dessa aparência imóvel, tem uma vida secreta e extremamente complexa. Plantas lutam pela casa própria. Um pedaço de chão para chamar de seu é essencial. Folhas precisam garantir seu lugar ao sol, raízes exigem sombra e água fresca, e quando o espaço é tão importante, é preciso organizar a convivência. Para isso, por exemplo, pés de milho desenvolveram uma linguagem própria, transmitida por meio de substâncias químicas nas raízes. Elas servem para avisar a plantação inteira de perigos e também como uma espécie de documento de identidade. Se uma dessas assinaturas químicas for diferente daquela secretada nas raízes da maioria local, essa forasteira vira alvo de fofoca. A sua presença é denunciada a toda a plantação e o povo local não é nem um pouco hospitaleiro. Na hora de crescer, as plantas locais se recusam a ceder espaço à planta de fora. Esse idioma químico também serve para comprar briga e exigir que um desafeto cresça mais para longe. Um pé de milho bravo com a comunidade, por exemplo, é capaz de crescer mais rápido só para conquistar um espaço de solo mais espaçoso sozinho. Plantas também são verdadeiros sensores, estão o tempo todo monitoreando o tipo de micro-organismo que vive nas proximidades. Plantinhas como a que você tem em casa têm uma espécie de super olfato. Elas conseguem identificar compostos voláteis produzidos pelo metabolismo de micro-organismos, como se fossem perfumes. Graças a esse cheiro, que é imperceptível para nós, elas sabem quando os fungos e bactérias estão próximos. Plantas também esperam ansiosamente pelo momento de florir. Flores, afinal, são seus órgãos sexuais. Ao primeiro sinal de primavera, surge uma explosão cheia de cores e de tesão. O sexo ideal para boa parte das plantas é a 3. A muda produz o pólen e depende de um intermediário, que pode ser um inseto ou um pássaro, para alcançar a desejada flor em outra planta. E aí que a competição fica acirrada, as flores tentam eclipsar uma outra, sempre tentando se tornar mais irresistíveis que as vizinhas. E vegetais maltratados não esquecem e nem perdoam. Árvores grandes como as macieiras dão um troco quando são atacadas por insetos. Elas lançam moléculas aromáticas, perfume, que anuncia às aves da região que há insetos em seu corpo. Os pássaros então se esbaldam nos ingênuos insetos. E cerca de 10% das plantas com flores produzem látex, que é a matéria-prima da borracha. Mas o látex também pode ser usado como uma ferramenta brutal, como no caso dos arbustos e suculentas do gênero Euphorbia. Elas produzem um látex gosmento que demora muito para secar e endurecer. Quando detectam um ataque de insetos, começam a produção dessa meleca, e quando os insetos dão por si, já estão envoltos em líquido viscoso e não conseguem se mexer. Como golpe final, a planta acrescenta um veneno que se espalha pelo látex e promove um genocídio digno de crimes de guerra. Gostou desse vídeo? Não esquece de seguir e deixar um like.